Alessandra achava que tinha tudo: um casamento sólido, um marido apaixonado e um emprego estável. Mas, em um único dia, toda essa vida perfeita desmoronou diante dela. O homem que ela mais confiava a traiu no momento que ela mais precisava. Entre lágrimas, mentiras e a luta para recomeçar, o destino dá um empurrãozinho e ela conhece alguém que mudará para sempre a sua história. Acompanhe este romance arrebatador de traição, queda e superação, para provar que quando tudo desmorona, pode nascer uma vida ainda mais forte e verdadeira. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Alessandra acordou naquela terça-feira com um aperto no peito. Fazia 2 semanas desde o aborto. 2 semanas desde que a promessa de ser mãe escorregou por entre seus dedos como areia fina. Ela olhou para o lado. Lucas dormia tranquilo, o cabelo loiro bagunçado sobre o travesseiro. Aquele rosto que ela amava há 10 anos, seu primeiro beijo, seu primeiro amor, seu único homem. Ele é meu porto seguro, pensou, tocando levemente o braço dele. Lucas abriu os olhos devagar e sorriu. Aquele sorriso que costumava derreter seu coração. Bom dia, meu amor, como você está? Melhor, mentiu ela. Acho que estou pronta para voltar ao trabalho. Ele se sentou na cama, passando a mão pelo rosto. Tem certeza? Você ainda pode tirar mais alguns dias. Preciso me manter ocupada, Lucas. Ficar aqui em casa só me faz pensar. Ele a puxou para um abraço. Alessandra fechou os olhos, respirando o perfume dele. Aquele cheiro de café e colônia cara. O cheiro de casa, de segurança. Vai dar tudo. Certo? Sussurrou ele no ouvido dela. Nós vamos superar isso juntos. Juntos. Essa palavra a acalmava. Alessandra tomou um banho demorado, a água quente escorrendo pelo corpo, levando parte da tensão. Ela se olhou no espelho embaçado, os olhos ainda inchados de tanto chorar, a pele pálida. 32 anos, mas parecia ter envelhecido 10 naquela última semana. Você é forte, disse para si mesma. Você sempre foi. Vestiu seu melhor vestido de trabalho, blazer e salto médio. A armadura da mulher corporativa. Maquiagem leve para disfarçar as marcas da dor. Lucas já estava na cozinha quando ela desceu. Fiz seu café preferido, disse ele, estendendo a xícara. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada por tudo, por estar aqui, por me aguentar. Ei, ele levantou o queixo dela com o dedo. Somos um time, lembra? Para o que der e vier. O trajeto até a financeira foi silencioso. Alessandra olhava pela janela do táxi. Pessoas apressadas, cada uma com seus problemas, suas dores invisíveis. Quando chegou à empresa, o ambiente pareceu diferente. Os colegas desviavam o olhar. Sussurros paravam quando ela passava. Seu coração começou a acelerar. Paranoia, pensou. É só paranoia. Ela mal havia sentado em sua mesa quando Márcia, da área de recursos humanos, apareceu. Alessandra, preciso que você venha comigo. O diretor quer falar com você. O tom era frio, profissional demais. Alessandra sentiu o chão sumir sob seus pés. No escritório do diretor não havia café. Não havia cortesia. Apenas um envelope pardo sobre a mesa de vidro. Alessandra, infelizmente precisamos dispensar seus serviços, disse o diretor, sem sequer olhar nos olhos dela. A empresa está passando por uma reestruturação. Como assim? Eu trabalho aqui há 8 anos, sempre fui dedicada. A decisão já foi tomada. Seus direitos estão todos calculados aqui. Ele empurrou o envelope para ela. Você tem até o final do dia para recolher suas coisas. Alessandra sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mas eu acabei de passar por um aborto. Eu faltei apenas alguns dias. Vocês não podem... Podemos e estamos fazendo. Boa sorte, Alessandra. A frieza daquelas palavras foi como um tapa na cara. Ela saiu do escritório cambaleando. As pessoas a olhavam com pena. Ou seria com alívio por não serem elas. Com as poucas coisas da mesa em uma caixa de papelão, Alessandra saiu do prédio.
O sol estava alto demais, forte demais, tudo estava demais. Suas mãos tremiam segurando a caixa, o envelope. 8 anos resumidos em papel. Lucas, preciso do Lucas. Ela pegou um táxi. O caminho até a construtora dele pareceu uma eternidade. As ruas se confundiam, as pessoas se misturavam. Está tudo bem, moça? Perguntou o taxista, olhando pelo retrovisor. Está, mentiu novamente. Quando chegou ao prédio da construtora, Alessandra respirou fundo. Lucas saberia o que fazer. Ele sempre sabia. Ela entrou no elevador, subiu até o 4º andar. Os corredores cheiravam a tinta fresca e concreto. O cheiro dos negócios dele. A porta do escritório dele estava entreaberta. Alessandra empurrou devagar, um sorriso cansado se formando nos lábios. Estava prestes a chamar por ele, mas as palavras morreram em sua garganta. Lá estava Lucas, encostado na mesa. E Rita, a assistente dele de apenas 22 anos entre suas pernas, os lábios dos dois grudados, as mãos dele na cintura dela, as mãos dela no cabelo dele. O mundo parou de girar. A caixa de papelão caiu das mãos de Alessandra. O barulho ecoou pelo corredor. Lucas e Rita se separaram bruscamente. Os olhos dele encontraram os dela. E naquele silêncio ensurdecedor, Alessandra viu sua vida inteira desmoronar. O que você faz quando descobre que tudo em que acreditava era uma mentira? Alessandra, eu posso explicar. A voz de Lucas soou desesperada. Mas ela já estava virando as costas. Correndo, fugindo daquela cena que queimava seus olhos como ácido. Ali, espera! Ele gritou atrás dela. Ela não parou. Não podia parar. Se parasse, desmoronaria ali mesmo. Os saltos repicavam no piso de mármore. Eco, eco, eco. Como batidas de um coração partido. Alessandra empurrou a porta de vidro com força. O sol a cegou por um instante. Ou eram as lágrimas. Já não sabia diferenciar. Caminhou pela calçada sem direção. As pessoas passavam por ela como borrões. Ninguém via. Ninguém percebia que uma mulher estava se despedaçando por dentro. Como ele pôde? Como? As perguntas martelavam em sua cabeça. Quando começou? Há quanto tempo? Enquanto ela perdia o bebê deles, ele estava nos braços de outra. Uma onda de náusea a atingiu. Alessandra parou em um poste, apoiando-se. Respirou fundo. 1 vez. 2. 3. Não vou desmaiar. Não vou desmaiar. Mas o mundo começou a girar. As cores se misturaram. O barulho do trânsito ficou distante, abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Deu mais um passo. 2. 3. Foi quando seu corpo chocou contra algo sólido. Ou alguém. Mãos fortes a seguraram pelos braços. Ei, cuidado! Você está bem? Uma voz masculina. Grave. Preocupada. Alessandra tentou focar nos olhos dele. Castanhos. Intensos. Um rosto desconhecido, mas de traços marcantes. Cabelos escuros ligeiramente desalinhados. Terno impecável. Eu preciso... As palavras não saíam. A boca estava seca. O mundo continuava girando cada vez mais rápido. Você está muito pálida, disse o homem, a preocupação crescendo no rosto dele. Quando foi a última vez que você comeu? Alessandra abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Suas pernas fraquejaram, e então tudo ficou preto. Naquele dia, Miguel não esperava que seu dia terminasse assim. Havia acabado de sair de uma reunião com investidores. A cabeça ainda fervilhava com números e projeções quando aquela mulher trombou nele. E agora ela estava desmaiada em seus braços. Moça! Moça! Você me ouve? Nada. Miguel olhou ao redor, procurando ajuda. Algumas pessoas pararam para observar, mas ninguém se aproximou. O mundo moderno. Todos com pressa. Ninguém quer se envolver. Alguém chama uma ambulância, gritou ele. A mulher era leve em seus braços, muito leve. O rosto dela, mesmo pálido, tinha uma beleza delicada. Mas havia algo mais. Uma tristeza profunda que ele podia sentir mesmo com ela inconsciente. Quem é você? Pensou Miguel, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Ele notou que ela não tinha bolsa, sem identificação.
sem celular, nada. Miguel tomou uma decisão rápida. Cancela a ambulância, disse para um rapaz, que tinha o celular na mão. Eu mesmo vou levá-la ao hospital. Sem pensar duas vezes, Miguel a ergueu completamente nos braços e caminhou rapidamente até onde seu carro estava estacionado. Um BMW preto, reluzente. Ele a acomodou no banco de trás com cuidado, como se ela fosse de porcelana. Colocou o cinto de segurança nela e cobriu-a com o paletó do terno. Aguenta firme aí, murmurou, olhando pelo retrovisor. Você vai ficar bem. Mas enquanto acelerava em direção ao hospital mais próximo, uma pergunta ecoava em sua mente. Por que estava fazendo isso por uma completa estranha? Miguel balançou a cabeça. Não importava. Algo naqueles olhos, mesmo que por um breve segundo antes dela desmaiar, havia tocado dentro dele. Algo que ele pensou ter morrido junto com seu casamento desfeito. Compaixão. Humanidade. Ou talvez fosse algo mais. Quando você salva uma vida, você se torna responsável por ela. Mas e quando essa vida muda a sua para sempre? Branco. Tudo era branco. Alessandra piscou, devagar, tentando focar. O teto, as paredes, o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas. Hospital. Ela tentou se mexer, mas o corpo parecia feito de chumbo. Pesado. Exausto. Calma, calma. Uma voz feminina, suave. Você está segura. Está no Hospital Santa Cruz. Uma enfermeira se aproximou, verificando os aparelhos ao lado da cama. O bip constante do monitor cardíaco soava como um lembrete. Ela estava viva. Mas por quê? O que aconteceu? A voz de Alessandra saiu rouca, fraca. Você desmaiou na rua. Um homem te trouxe. Disse que você trombou nele e caiu inconsciente. Fragmentos de memória começaram a surgir. A traição. Lucas e Rita. A fuga. Um rosto masculino. Olhos castanhos intensos. E então, nada. Quanto tempo eu fiquei desacordada? Quase 24 horas, querida. Seu corpo entrou em colapso por estresse extremo e desidratação. Você não tem comido nem bebido água direito, tem? Alessandra fechou os olhos. 24 horas. Um dia inteiro perdido. Um dia inteiro, onde Lucas provavelmente nem se deu ao trabalho de procurá-la. Onde estão minhas coisas? Meu celular? A enfermeira fez uma expressão de pena. Você não tinha nada com você. Nem bolsa, nem documentos. O senhor que te trouxe ficou responsável por você. Que senhor? Eu não conheço ninguém. Ele ficou por horas te esperando, foi embora. Mas agora voltou e está lá fora. O coração de Alessandra deu um pulo. Um estranho, um completo desconhecido havia cuidado dela. Quer que eu o chame? Alessandra hesitou, mas assentiu. Minutos depois, a porta se abriu. E lá estava ele, mais alto do que ela se lembrava. O terno impecável, barba bem feita e leves olheiras, mas ainda assim, com um olhar intenso, penetrante. Você acordou, disse ele, e havia alívio genuíno naquela voz. Você ficou aqui? Miguel deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não podia deixar você sozinha. Você não tinha ninguém, nenhuma identificação. Alessandra sentiu algo estranho no peito. Gratidão? Vergonha. Não sabia definir. Eu não sei como agradecer. Você não me conhece, não precisava. Precisava, cortou ele se aproximando da cama. Meu nome é Miguel. Miguel Almeida. Alessandra, sussurrou ela. Alessandra Moreira. Um silêncio confortável se instalou. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Quer conversar sobre o que aconteceu? As lágrimas vieram antes que Alessandra pudesse impedir. Quentes, traiçoeiras. E então, sem saber por que estava confiando naquele estranho, as palavras começaram a sair. O aborto, a demissão, a traição. Miguel apenas ouviu, não interrompeu, não julgou, apenas deixou que ela despejasse toda aquela dor. Quando ela finalmente terminou, ele estendeu um lenço de papel. Seu marido é um idiota, disse ele sem rodeios. Alessandra deu um riso fraco, choroso.
Ex-marido, eu acho. Não sei mais o que somos. Miguel segurou a mão dela com firmeza. Você sobreviveu ao pior dia da sua vida. E vai sobreviver aos próximos também. Aquelas palavras vindas de um estranho aqueceram algo dentro dela. Uma pequena chama. Esperança. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Miguel sorriu. Um sorriso triste, como se também carregasse suas próprias dores. Porque alguém fez isso por mim uma vez. E por quê? Ele pausou, olhando fundo nos olhos dela. Porque algo me diz que você merece uma segunda chance. Às vezes, as pessoas certas aparecem nos momentos mais errados. Ou seria exatamente no momento certo? 2 dias se passaram. O médico finalmente liberou Alessandra. Miguel insistiu em levá-la. Ela tentou recusar, mas ele foi inflexível. Você ainda está fraca. Não vou deixar você pegar ônibus nesse estado. No carro, o silêncio era confortável. Miguel dirigia com segurança, olhando de vez em quando para ela. Tem certeza de que quer ir para lá? Perguntou ele com cautela. Alessandra olhou pela janela. As ruas conhecidas, o bairro que sempre chamou de seu. Não posso fugir para sempre. Mas o coração dela martelava no peito. E se Lucas estivesse lá? E se Rita estivesse com ele? Quando o carro parou em frente ao prédio, Alessandra respirou fundo. Quer que eu suba com você? Ofereceu Miguel. Não, eu preciso fazer isso sozinha. Ela saiu do carro com pernas trêmulas. Cada passo em direção ao prédio parecia uma eternidade. O porteiro, seu Antônio, desviou o olhar quando ela passou. Aquilo foi como uma facada. Ele sabe, todo mundo sabe. No elevador, Alessandra apertou o botão do 12º andar. Seus dedos tremiam. As portas se abriram. O corredor estava vazio. Silencioso demais. Ela parou em frente à porta do apartamento. Sua porta. Sua casa por 10 anos. A chave girou na fechadura. E quando a porta se abriu, Alessandra sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Vazio. O apartamento estava completamente vazio. Não havia sofá. Não havia quadros nas paredes. Não havia cortinas. Nem suas plantas. Nem suas fotografias de casamento. Nada. Absolutamente nada. Seus passos ecoavam no piso frio enquanto ela caminhava pela sala. A marca do sofá ainda estava visível no carpete. Buracos nas paredes onde os quadros ficavam pendurados. Não, não pode ser. Alessandra correu para o quarto. Abriu o guarda-roupa. Vazio. Todas as suas roupas, suas joias, seus sapatos, sumidos. Ela caiu de joelhos no chão. Lucas, como você pôde? As lágrimas vieram com força total, soluços que rasgavam sua garganta. Ele não apenas a traiu, ele a apagou. Apagou 10 anos de vida juntos, como se ela nunca tivesse existido. Foi quando viu o papel sobre a bancada da cozinha. Uma folha branca, solitária. Com mãos trêmulas, Alessandra pegou o papel. Era uma notificação. Fria, burocrática. Alessandra, vendi o apartamento. Você tem 48 horas para desocupar. Seus pertences foram doados. Meus advogados entrarão em contato para o divórcio. Lucas, doados. Ele doou suas coisas, sua vida, suas memórias, como se ela fosse lixo. Alessandra amassou o papel com raiva. Gritou, um grito que vinha das profundezas de sua alma. Mas não adiantou. Não mudou nada. Ela estava sozinha, sem casa, sem emprego, sem nada. Desceu as escadas cambaleando, incapaz de usar o elevador. Precisava sentir a dor física, qualquer coisa para distrair da dor emocional. Quando saiu do prédio, Miguel estava encostado no carro ainda esperando. Ele viu o rosto dela e entendeu imediatamente. Ele levou tudo, sussurrou Alessandra, antes de desabar novamente em lágrimas. Miguel não disse nada, apenas a abraçou. Um abraço forte, protetor, como se estivesse tentando segurar os pedaços dela que estavam se despedaçando. Você não está sozinha, murmurou ele no ouvido dela, e pela primeira vez em dias, Alessandra se permitiu acreditar.
porque no meio de todo aquele caos, de toda aquela destruição, havia um homem que ela mal conhecia, mas que estava ali. Presente, real, humano. Venha, disse Miguel suavemente, guiando-a para o carro. Você vai ficar comigo até encontrarmos uma solução. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Sua voz era firme, mas gentil. Sem discussão. E enquanto o carro se afastava daquele prédio, Alessandra olhou para trás uma última vez. Não era apenas um apartamento que ela estava deixando. Era uma vida inteira. Quando você perde tudo, o que sobra? Às vezes, sobra a chance de reconstruir algo muito melhor. A casa de Miguel era tudo o que Alessandra não esperava. Moderna, mas aconchegante. Ampla, mas não ostentosa. Havia livros nas estantes, plantas nas janelas, fotos de paisagens nas paredes. O quarto de hóspedes é ali, indicou ele apontando para o corredor. Tem banheiro privativo. Pode ficar o tempo que precisar. Alessandra olhou ao redor, ainda atordoada. Miguel, eu não posso. Alessandra, ele se virou para ela, os olhos sérios. Você acabou de perder tudo. Não precisa passar por isso sozinha. Aceite ajuda. Por favor. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que desarma. Ela assentiu, engolindo o choro que ameaçava voltar. Só até eu me organizar. Prometo que não vou abusar da sua bondade. Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Não é bondade, é humanidade, algo que parece estar em falta no seu ex-marido. Aquela noite, Alessandra tomou um banho demorado, a água quente lavando não apenas a sujeira, mas também parte da dor. Quando saiu, havia roupas limpas sobre a cama, calça de moletom e camiseta. Grandes demais, claramente de Miguel, mas confortáveis. O cheiro dele estava no tecido, amadeirado, masculino, reconfortante. Na cozinha, Miguel preparava algo no fogão. Espero que goste de macarronada, disse ele, sem se virar. Não sou chefe, mas me viro bem. Alessandra se sentou à mesa, observando-o, os movimentos seguros, a concentração no rosto. Você mora sozinho? Há 3 anos, respondeu ele, mexendo o molho. Me divorciei. Foi complicado. Sinto muito. Miguel deu de ombros. Algumas coisas não são feitas para durar. Aprendi isso da pior forma. Ele serviu os pratos. O cheiro era delicioso. Alessandra não lembrava. Quando foi a última vez que comeu de verdade? A primeira garfada foi como despertar. Sabor, textura, vida. Está delicioso, disse ela, sincera. Não exagera, riu Miguel. É só macarrão. Mas para Alessandra, era muito mais. Era cuidado, atenção, alguém se importando. Comeram em silêncio confortável. De vez em quando, seus olhos se encontravam. E havia algo ali. Uma conexão silenciosa, inexplicável. Posso te fazer uma pergunta? Miguel quebrou o silêncio. Claro. O que você quer fazer? Agora? Quero dizer, com sua vida, trabalho, planos. Alessandra suspirou, pousando o garfo. Não sei. Preciso encontrar um emprego, um lugar para morar, reconstruir, tudo. E a justiça? Você não vai processar seu ex? A raiva brilhou nos olhos dela. Com que dinheiro, Miguel? Ele me deixou sem nada, literalmente sem nada. Miguel ficou em silêncio por um momento, pensativo. E se eu te ajudar? Você já está me ajudando. Demais. Não, quero dizer de verdade. Tenho um amigo advogado. Um dos melhores. Ele te ajudaria. E quanto a emprego, minha empresa está precisando de alguém no administrativo. Alessandra balançou a cabeça. Não posso aceitar. Ele se inclinou para a frente, intenso. Você é qualificada, experiente. E eu não ofereço empregos por pena. Preciso de alguém competente. Os olhos dele se encontraram. E Alessandra viu ali algo que a desarmou completamente. Respeito. Ele não a via como coitada, como vítima, como alguém quebrada. Ele a via como mulher forte, capaz, merecedora. Por que está fazendo tudo isso? Sussurrou ela.
Você não me conhece. Miguel sorriu. Aquele sorriso triste novamente. Porque quando eu me divorciei, não tive ninguém. Fiquei sozinho. E foi o período mais escuro da minha vida. Ele pausou. Não quero que você passe pelo mesmo. Lágrimas rolaram pelo rosto de Alessandra, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de gratidão. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Não precisa agradecer, só não desista, ok? Promete? Alessandra assentiu. Prometo. E pela primeira vez em dias ela sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Esperança. Às vezes a pessoa certa aparece quando você menos espera. E muda tudo. Na manhã seguinte, Alessandra acordou antes do sol ganhar força. A cozinha já tinha o cheiro de café fresco quando Miguel apareceu, ainda sonolento. Ela ergueu os olhos e tentou sorrir. Bom dia, Miguel. Já estou procurando um lugar para ficar. Ele a observou por um instante, em silêncio, antes de se aproximar. Não tenha pressa em ir embora, mas se quiser mesmo. Alessandra serviu uma xícara de café para ele, os dedos levemente trêmulos. Você já fez muito por mim. Não quero ser um peso. Miguel recebeu a xícara, mas o que ofereceu em troca foi um sorriso firme. Você não é um peso. Tenho um apartamento pequeno, fechado há algum tempo. Pode ficar lá, pelo tempo que precisar. Ela balançou a cabeça, hesitante. Não posso aceitar. Então Miguel encurtou a distância entre eles, pegou sua mão com delicadeza e a segurou firme. Pode sim, faço questão. Houve um instante de silêncio, apenas o som distante da rua preenchendo a cozinha. Alessandra respirou fundo, os lábios se curvando num sorriso rendido. Tá certo, eu aceito. Mas assim que arrumar um trabalho, pago todas as despesas. Mais tarde, ainda naquele dia, os dois foram até o apartamento. O prédio ficava em um bairro simples, mas tranquilo. Ao abrir a porta, o espaço revelou-se modesto, iluminado pela claridade suave que entrava pelas janelas. Pequeno sim, mas aconchegante. Um abrigo inesperado, que parecia feito sob medida para aquele recomeço. Os dias passaram e Alessandra passava horas no computador, enviando currículos, dezenas, centenas. Prezados senhores, venho por meio desta... Digitava ela mais uma vez. O mouse clicava. Enviar, enviar, enviar. Mas as respostas não vinham. Ou quando vinham, eram negativas. Infelizmente, no momento, seu perfil não atende. Guardaremos seu currículo em nosso banco de dados. Mentiras educadas, rejeições disfarçadas. Alessandra apoiava a cabeça nas mãos, o desespero começando a apertar sua garganta. Ninguém me quer, nem Lucas, nem o mercado de trabalho. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Alessandra Moreira? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Mariana, da construtora Horizonte. Recebemos seu currículo e gostaríamos de agendar uma entrevista. O coração de Alessandra disparou. Sério? Sim, claro. Quando? Amanhã, às 10 da manhã, pode ser? Perfeitamente, estarei lá. Quando desligou, Alessandra gritou de alegria. Pulou, riu sozinha. Uma chance. Finalmente, uma chance. Naquele momento, em seu escritório, Miguel desligava o telefone com Mariana. Obrigado por fazer isso, disse ele. Não precisa agradecer, Miguel. Você sabe que te devo favores, respondeu ela, do outro lado da linha. Mas tem certeza que não quer contar para ela? Não. Ela precisa achar que conseguiu por mérito próprio. Se souber que foi ideia minha, vai se sentir mal. Você é um homem bom demais. Depois de desligar, Miguel ficou olhando pela janela. A cidade lá embaixo, agitada e indiferente. Mas tudo o que ele conseguia pensar era nela. No sorriso tímido, nos olhos tristes, na força que ela tentava demonstrar mesmo estando despedaçada. Cuidado, Miguel. Não se apaixone. Mas era tarde demais. Ele já estava se apaixonando. No dia seguinte, Alessandra se arrumou com cuidado. Miguel havia comprado algumas roupas para ela. Discretamente, sem alarde.
Disse que eram de uma prima que não usava mais. Mentira gentil. Mas Alessandra fingiu acreditar. O tailleur cinza caía perfeitamente. Salto médio, cabelo preso, maquiagem leve. Na construtora Horizonte, Alessandra foi recebida por Mariana, uma mulher de 40 e poucos anos, elegante e simpática. Seu currículo é impressionante, disse ela, folheando as páginas. 8 anos na financeira, excelentes referências. Obrigada. Por que saiu do emprego anterior? Alessandra respirou fundo. Fui demitida durante uma reestruturação. Logo após um aborto espontâneo, a sinceridade crua, sem filtros. Mariana olhou para ela com empatia genuína. Sinto muito pelo que passou. Obrigada, mas estou pronta para recomeçar. Preciso recomeçar. Mariana sorriu. Sabe, Alessandra, há algo em você. Uma força, uma determinação. Gostei disso. Então, eu consegui? Conseguiu. Bem-vinda à equipe. Alessandra mal conseguiu conter as lágrimas, lágrimas de alívio, de alegria. Quando saiu do prédio, ligou para Miguel imediatamente. Eu consegui. Miguel, eu consegui. Do outro lado, ele sorria. Eu sabia. Eu sempre soube que você conseguiria. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Você não precisa de mim para ser incrível, Alessandra. Você sempre foi. Mas o passado nunca fica realmente para trás. Ele te encontra quando você menos espera. 3 semanas se passaram. Alessandra estava se adaptando ao novo trabalho. As colegas eram simpáticas. O ambiente profissional. Ela se sentia útil novamente, produtiva, viva. Naquela sexta-feira, Mariana a convidou para almoçar. Você merece comemorar. 3 semanas e já é uma das melhores da equipe. Alessandra sorriu, orgulhosa de si mesma. Foram a um restaurante charmoso no centro. Mesas ao ar livre. Guarda-sóis coloridos. O sol da primavera aquecendo a pele. Conte-me sobre você, pediu Mariana, pegando o cardápio. Além do trabalho, você tem alguém? Alessandra hesitou. É complicado. Complicado como? Me divorciei recentemente. Ou estou me divorciando. Ainda não sei direito. E tem alguém novo? O rosto de Miguel surgiu em sua mente. Os olhos castanhos. O sorriso gentil. As mãos fortes que a seguraram quando tudo desmoronou. Tenho um amigo. Alguém que me salvou. Literalmente. Mariana sorriu, sabendo. Às vezes, a amizade é só o começo de algo maior. Alessandra ia responder quando seu sangue gelou. Do outro lado da rua, saindo de um carro importado. Lucas. E, ao lado dele, pendurada em seu braço como um acessório caro, Rita. Ela usava um vestido vermelho justo, salto agulha, óculos escuros grandes demais para o rosto, o cabelo loiro impecavelmente escovado. Lucas ria de algo que ela dizia. Despreocupado, feliz, como se Alessandra nunca tivesse existido. Alessandra, você está bem? A voz de Mariana soou distante. Eu preciso sair daqui. Mas era tarde. Lucas a viu. Os olhos dele se encontraram, e por um segundo ela viu culpa ali. Apenas um segundo. Então ele desviou o olhar e seguiu caminhando, como se ela fosse invisível. Mas Rita não desviou. Pelo contrário, ela parou bem na frente do restaurante, tirou os óculos escuros lentamente e encarou Alessandra com um sorriso venenoso. Lucas, olha só quem está aqui, disse ela, alto o suficiente para que Alessandra ouvisse. A ex-mulherzinha. Lucas tentou puxá-la. Rita, vamos embora. Por quê? Tenho que cumprimentar. Afinal, ela praticamente me deu você de presente quando resolveu ficar toda deprimida e descuidada. Cada palavra era uma facada. Alessandra se levantou, as pernas tremendo. Você é patética, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Rita deu uma risada aguda. Eu? Patética? Querida, olha para você. Vestindo isso, trabalhando em sei lá onde, enquanto eu estou morando na casa nova que Lucas comprou.
dirigindo o carro que ele me deu, usando o cartão de crédito dele. Rita, chega, Lucas finalmente falou, mas sem olhar para Alessandra. É mesmo, amor. Não vale a pena nosso tempo com restos. Aquela palavra ecoou na cabeça de Alessandra. Mariana se levantou também, colocando-se ao lado de Alessandra. Acho melhor vocês irem embora. Agora. Rita revirou os olhos. Quem é você? A nova amiguinha dela? Virou-se para Lucas. Viu? Já arrumou outra coitada para chorar junto. Lucas finalmente puxou Rita com firmeza. Vamos, agora. Enquanto eles se afastavam, Alessandra ouviu Rita rir alto, propositalmente. Quando eles sumiram de vista, suas pernas cederam. Mariana a segurou. Respira fundo. Ele nem me olhou, sussurrou Alessandra. 10 anos juntos e ele não consegue nem me olhar nos olhos. Porque ele tem vergonha, culpa, e ela é uma cobra. Alessandra limpou as lágrimas com raiva. Não vou chorar. Não por ele, nunca mais. Mas as lágrimas vieram mesmo assim. Naquela noite, Miguel foi até o apartamento de Alessandra e a encontrou sentada no sofá, abraçada a uma almofada. O que aconteceu? Alessandra ficou em silêncio por alguns segundos antes de contar o que tinha acontecido. Miguel se sentou ao lado dela. Ele não te merece. Nunca mereceu. Eu sei, mas dói mesmo assim. Eu sei que dói. Mas sabe o que dói mais? Permitir que pessoas assim continuem tendo poder sobre você. Alessandra olhou para ele. Como eu faço isso parar? Miguel segurou a mão dela. Vivendo bem, sendo feliz, mostrando que você é muito mais do que ele jamais viu em você. Ela apertou a mão dele. Obrigada por estar aqui. Às vezes o amor chega de mansinho, tão suave que você nem percebe até já estar apaixonada. 2 meses haviam se passado desde que Alessandra conheceu Miguel. 2 meses de conversas, passeios, risadas inesperadas. Ela estava mudando, fortalecendo-se. Na noite de sábado, Miguel convidou Alessandra para jantar. Ele chegou em casa com 2 sacolas de compras. O que é isso? Perguntou Alessandra, curiosa. Ingredientes, disse ele com um sorriso travesso. Vamos cozinhar juntos hoje. Cozinhar? Miguel, eu não sei cozinhar muito bem. Então é hora de aprender, vem. Na cozinha ele colocou música, jazz suave. A luz baixa criava uma atmosfera íntima. Miguel ensinou-a a cortar os legumes, suas mãos guiando as dela. O toque era casual, mas provocava arrepios. Assim, vê? Ele estava tão próximo que ela podia sentir o calor dele. Devagar, com cuidado. Alessandra tentava se concentrar nos legumes, mas tudo o que conseguia sentir era a presença dele, o cheiro amadeirado. A respiração perto do seu pescoço. Você está tremendo, observou Miguel suavemente. Estou com frio, mentiu ela. Ele sorriu, aquele sorriso que dizia que ele sabia exatamente o que ela estava sentindo. Enquanto o jantar cozinhava, eles beberam vinho. Conversaram sobre tudo e nada. Sonhos, medos, arrependimentos. Posso te fazer uma pergunta? Disse Alessandra, coragem alimentada pelo vinho. Sempre. Por que você nunca tentou nada comigo? Miguel ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nela. Porque você estava machucada, vulnerável. Eu não queria ser só um conforto temporário, um band-aid para sua dor. Alessandra se aproximou dele, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Agora eu não estou mais quebrada. Estou me reconstruindo e você é parte importante dessa reconstrução. Miguel engoliu seco. Ela podia ver o conflito nos olhos dele. Desejo, medo, respeito. Alessandra, eu não quero estragar isso. O que temos? Sua recuperação. Miguel, ela interrompeu, tocando o rosto dele. Você me salvou, literalmente. Mas mais do que isso, você me mostrou que ainda posso confiar, que ainda posso sentir. Ele fechou os olhos ao toque dela. Você não sabe o quanto é difícil ficar perto de você e manter distância.
Então não mantenha. Foi Alessandra quem fechou a distância, devagar, dando a ele tempo para recuar, mas ele não recuou. Os lábios dele se encontraram, suave no começo, hesitante, como se estivessem testando terreno desconhecido. Então Miguel aprofundou o beijo. As mãos dele na cintura dela, as dela no cabelo dele. Era diferente. Nada como os beijos com Lucas. Isso era real, intenso, verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso muda tudo, sussurrou Miguel, a testa encostada na dela. Eu sei. Você tem certeza? Certeza absoluta? Alessandra olhou fundo nos olhos dele e pela primeira vez em meses tinha certeza de algo. Absoluta. Miguel a beijou novamente, dessa vez sem hesitação, sem medo. E Alessandra sentiu algo que pensou nunca mais sentir. Borboletas no estômago, aquele frio na barriga, a sensação de estar caindo. Mas dessa vez, ela sabia que alguém estaria ali para pegá-la. Mais tarde, eles comeram o jantar na sala, sentados no chão, encostados no sofá. Não acredito que levei 2 meses para ter coragem, disse Alessandra, a cabeça no ombro dele. Valeu a pena esperar. Miguel beijou o rosto dela. Ficaram assim por horas, conversando, rindo, beijando de vez em quando. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, Alessandra não sentia medo do futuro, porque o futuro de repente parecia luminoso, cheio de possibilidades, cheio de Miguel. Mas nem todo mundo fica feliz quando você encontra a felicidade. As semanas seguintes foram as melhores da vida de Alessandra. Miguel e ela não escondiam mais o que sentiam. Beijos roubados pela manhã, abraços demorados à noite, olhares cúmplices. Mas ela sabia que a felicidade tem preço, e o preço chegou numa terça-feira chuvosa. Alessandra estava no trabalho quando recebeu um e-mail. Remetente desconhecido. Assunto: você precisa saber a verdade. Seu dedo hesitou sobre o mouse. Algo dizia para não abrir. Mas a curiosidade venceu. Era um anexo. Várias fotos. Miguel conversando com Mariana em um café. Eles rindo, próximos. E uma mensagem. Seu emprego foi arranjado. Ele pagou Mariana para te contratar. Você é só mais uma caridade dele. Um projeto. Pergunte a ele sobre isso. O sangue de Alessandra gelou. Não podia ser verdade. Não Miguel. Mas as fotos estavam ali, reais. Ela pegou a bolsa e saiu do escritório sem falar com ninguém. Miguel estava em uma reunião quando Alessandra invadiu seu escritório. Alessandra, o que aconteceu? É verdade? Ela jogou o celular na mesa dele. Você arranjou meu emprego? Os olhos dele se arregalaram ao ver as fotos. Quem te mandou isso? Responde a pergunta. É verdade ou não? Miguel suspirou. Passou a mão pelo cabelo. É. A palavra caiu como uma bomba. Como você pôde? A voz dela tremeu. Você me fez acreditar que eu consegui por mérito próprio. E você conseguiu. Mariana só te deu a oportunidade. O resto foi todo você. Seu trabalho, sua competência. Ela interrompeu. Você me mentiu. Me fez sentir que eu estava reconstruindo minha vida sozinha. Você está reconstruindo. Eu só dei um empurrãozinho inicial. Um empurrãozinho? Miguel, você manipulou tudo. Como o Lucas. Não ouse me comparar com ele. A voz de Miguel saiu dura pela primeira vez. Por que não? Vocês dois me tratam como se eu fosse incapaz, como se precisasse ser salva. Eu te ajudei porque me importo com você. Não, eu sou só mais um dos seus projetos de caridade. Miguel se aproximou dela, os olhos brilhando de emoção. Você acha mesmo isso depois de tudo? Não sei mais o que pensar. Não sei em quem confiar. Alessandra, por favor. Eu preciso de espaço. Ela recuou. Preciso pensar. Não vá embora. Por favor. Mas ela já estava saindo. A porta bateu e Miguel ficou sozinho em seu escritório, sentindo seu mundo desmoronar. Naquela noite, Alessandra chorava. Não apenas pela descoberta,
mas porque parte dela sabia que Miguel tinha boas intenções. Mas a outra parte, a parte ferida, gritava que ela havia sido enganada novamente. O telefone tocou. Miguel, pela 10ª vez. Ela não atendeu. Uma mensagem chegou. Eu amo você. E lamento ter mentido, mas tudo que senti por você foi real. Por favor, me dê uma chance de explicar direito. Alessandra olhou para a mensagem. 3 palavras que ela nunca esperou ouvir dele. Eu amo você. Será que o amor era suficiente quando a confiança estava quebrada? Algumas pessoas só percebem seu valor quando você não está mais disponível. E 3 dias se passaram. Alessandra estava saindo do trabalho quando o viu. Lucas, parado, sozinho com as mãos nos bolsos. O rosto mais magro, olheiras profundas. Ele parecia arrependido. Alessandra, por favor, só me dá 5 minutos. Ela pensou em passar, direto, mas algo a fez parar. Apenas 2 minutos e só porque estou curiosa. Eu estraguei tudo, começou Lucas, a voz embargada. Fui o maior idiota do mundo. Só agora você percebeu? Alessandra deveria sentir satisfação, mas só sentiu vazio. Lucas olhou nos olhos dela. Havia lágrimas ali. Eu te amo. Sempre amei. Fui covarde. Estava com medo da responsabilidade de ser pai, do compromisso. Rita foi só uma válvula de escape. Uma válvula de escape? Alessandra sentiu a raiva subir. Você destruiu 10 anos de casamento por uma válvula de escape? Eu sei que não tenho desculpa, mas estou aqui implorando. Me dá uma segunda chance, volta para mim. Alessandra olhou para aquele homem, seu primeiro amor, seu primeiro tudo, e percebeu algo. Ela não sentia nada, nem raiva, nem amor, nem dor, só indiferença. Lucas, você sabe quem me ajudou quando você me deixou sem nada? Um estranho, um homem que me viu desmaiando na rua e poderia ter seguido seu caminho. Mas não seguiu. Esse tal de Miguel? Lucas apertou os punhos. Ouvi falar dele. Ele te manipulou, Alessandra. Arranjou seu emprego, te comprou só para te usar. E como você sabe disso? Alessandra, por favor, até parece que você não me conhece. Eu tenho meus meios e foi muito fácil descobrir. Ela se afastou. Então foi você o e-mail anônimo. Ele sorriu e se aproximou. Eu faço tudo para ter você de volta. Alessandra respondeu firme. Você teve sua chance. Você tinha tudo. Meu amor, minha lealdade, minha devoção. E você jogou fora como lixo. Eu mudei. Não, Lucas, você não mudou. Você só está sozinho. Tem uma diferença enorme entre arrependimento e solidão. Lucas segurou o braço dela. Eu posso te fazer feliz novamente, como nos velhos tempos. Alessandra se soltou com firmeza. Os velhos tempos morreram no dia que você me traiu. E sabe de uma coisa? Eu não quero voltar para eles. Eu merecia mais. Sempre mereci. Então é isso? Acabou. Acabou há muito tempo. Você só não estava prestando atenção. Alessandra saiu. O ar frio da noite encheu seus pulmões. E pela primeira vez, ela se sentiu completamente livre dele. Pegou o celular. Olhou para as mensagens não lidas de Miguel. Todas dizendo a mesma coisa, pedindo desculpas, declarando amor. Ela digitou, podemos conversar? A resposta veio em minutos. Estou indo. Alessandra sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Porque ela finalmente entendeu. Miguel não a havia manipulado. Ele a havia protegido. Do jeito desajeitado dele, mas com amor verdadeiro. E Lucas? Lucas só queria de volta o que não valorizou. Miguel chegou em menos de 1 hora. Quando viu Alessandra esperando na porta do prédio, parou, como se tivesse medo de se aproximar. Oi, disse ele a voz rouca. Oi. Eles ficaram ali se olhando. Todo o amor, toda a dor, tudo entre eles. Tem uma cafeteria ali, apontou Alessandra. Podemos conversar lá. Sentaram-se em uma mesa no canto, 2 cafés entre eles. Nenhum dos 2 bebeu. Eu sinto muito, começou Miguel. Muito mesmo.
Eu não deveria ter mentido sobre o emprego. Por que fez? Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Porque quando te conheci, você estava completamente destruída, sem esperança. E eu quis te dar isso. Esperança. Uma razão para continuar. Mas não era sua responsabilidade me salvar. Eu sei, mas eu queria. Não porque você fosse fraca, mas porque eu via em você algo que eu nunca vi em ninguém. Força, resiliência, uma vontade de viver que nem você mesma percebia que tinha. Alessandra sentiu as lágrimas queimarem. Você me fez sentir incapaz, como se eu não pudesse conseguir nada sozinha. E esse foi meu erro. Miguel pegou a mão dela sobre a mesa. Meu maior erro. Porque você sempre foi capaz. Eu me apaixonei e só queria te ajudar. Mas te prometo que nunca mais vou interferir assim. Vou estar ao seu lado, mas não à sua frente. Alessandra limpou as lágrimas. Lucas apareceu hoje. Miguel congelou. O quê? Ele quer voltar. Disse que me ama, que Rita o deixou, que está arrependido. E você quer voltar para ele? A voz de Miguel tremeu. Alessandra balançou a cabeça. Não sinto nada por ele, absolutamente nada. Quando olhei para ele, vi apenas um estranho, um fantasma de quem eu fui. Miguel soltou o ar que estava segurando. Mas também preciso que você entenda, continuou ela. Eu não posso estar com alguém que me esconde coisas, mesmo que seja para me proteger. Preciso de transparência, de verdade, sempre. Você terá, prometo, total transparência, sem segredos. Tem mais alguma coisa que você fez que eu não sei? Miguel hesitou, e então confessou. Eu estava pagando discretamente suas contas do cartão de crédito, as que Lucas deixou em seu nome. Não queria que você se afundasse em dívidas. Alessandra fechou os olhos. Miguel, eu sei, mas não conseguia ver você sendo prejudicada por aquele idiota. Vou te passar todos os valores. Você pode me pagar quando quiser. Ela abriu os olhos e viu neles amor puro. Você me mostrou o que é ser verdadeiramente amada, cuidada, respeitada. Você me deu mais em 2 meses do que Lucas me deu em 10 anos. Miguel se levantou e puxou-a para um abraço. Eu te amo, disse ele no ouvido dela. Eu também te amo, confessou Alessandra pela primeira vez. Mas precisamos fazer diferente. Precisamos construir isso juntos. De verdade, sem mentiras, sem esconder coisas. Juntos, prometeu ele, do jeito certo. Eles se beijaram ali, na cafeteria quase vazia. Um beijo de recomeço, de perdão, de promessas, e Alessandra soube que essa era a primeira página de uma história nova. Uma história onde ela não era vítima, era a protagonista. O amor verdadeiro não é perfeito, é real, com falhas, erros e perdão. E isso é o que o torna indestrutível. 1 mês depois. Alessandra e Miguel estavam mais fortes que nunca. Ela havia voltado para a casa dele, mas agora como companheira, como igual. Naquele sábado, foram jantar em um restaurante elegante para comemorar a promoção dela no trabalho. A mulher mais incrível que conheço, brindou Miguel, os olhos brilhando de orgulho. A segunda chances, completou Alessandra sorrindo. Foi quando ela os viu. Lucas e Rita entrando no restaurante. Ele de terno caro, ela com um vestido chamativo demais, claramente querendo aparecer. Ignora, pediu Miguel, percebendo o olhar dela. Eles não valem nosso tempo. Alessandra assentiu. Tentou focar no jantar, na felicidade, mas Rita não deixaria. Ela parou na mesa deles. Propositalmente, o sorriso venenoso no rosto. Olha só, Lucas, a mendiga conseguiu um jantar de verdade, disse ela alto, fazendo outras mesas olharem. Lucas puxou o braço dela. Rita, vamos para nossa mesa. Mas ela se soltou. O quê? Não posso cumprimentar a ex-mulher do meu namorado? Aquela que ele descartou porque não prestava mais? Alessandra sentiu o sangue ferver. Miguel começou a se levantar, mas ela segurou a mão dele. Calma, respira.
Deve ser triste, continuou. Rita olhando Miguel. Ter que ficar com as sobras dos outros. Ela é coitadinha, não é? Toda traumatizada, toda quebrada. Aposto que você a salvou como um bom samaritano. Rita, chega, disse Lucas claramente desconfortável. Por quê? É a verdade. Ela riu alto. Ela perdeu o bebê porque nem isso servia. O corpo dela rejeitou. Depois foi demitida porque era incompetente. E o marido a trocou porque, vamos ser sinceras, ela era um tédio na cama. O restaurante inteiro estava ouvindo agora. Alessandra sentiu as lágrimas de raiva queimarem, mas não cairiam. Não dessa vez. Miguel se levantou, a voz saindo baixa e perigosa. Você terminou? Rita revirou os olhos. Ah, lá vem o cavaleiro de armadura. Eu disse, você terminou? Cortou Miguel, se aproximando. Porque se terminou, agora é minha vez. Ele olhou para todos no restaurante. Essa mulher aqui, apontou para Alessandra, é a pessoa mais forte que já conheci. Ela sobreviveu a um aborto, a uma demissão injusta, a uma traição. E sabe o que ela fez? Se levantou. Reconstruiu sua vida. Conquistou uma promoção por mérito próprio. Virou-se para Rita. E você? Você é uma parasita que só sabe viver às custas dos outros, sem caráter, sem dignidade. Uma mulher que destrói lares alheios e se acha superior. Rita ficou vermelha. Como você ousa? Eu ouso porque é a verdade, continuou Miguel. E quanto a você, Lucas, você é um covarde. Teve a mulher perfeita e jogou fora. E agora está pagando o preço com essa... Ele olhou. Rita com desdém. Essa versão barata de companhia. E sabe qual é a melhor parte? Miguel pegou a mão de Alessandra, puxando-a para perto. Ela é minha agora, e eu vou passar o resto da minha vida mostrando o quanto ela é valiosa. Algo que você nunca foi capaz de ver. O restaurante estava em silêncio absoluto. Rita, tremendo de raiva, olhou para Alessandra. Sua vadia. Deve ter se jogado para ele no primeiro dia, né? Sempre foi isso mesmo, O tapa ecoou no restaurante. Alessandra havia acertado Rita em cheio no rosto. Nunca, disse Alessandra, a voz firme e alta. Nunca mais fale comigo assim. Você não me conhece, não sabe o que passei, não tem direito de julgar minha vida. Rita segurou o rosto chocada, lágrimas de humilhação nos olhos. Eu vou processar você. Processe, respondeu Alessandra calma. Mas terá que explicar ao juiz por que estava me assediando e me humilhando publicamente. Todos aqui são testemunhas. Várias pessoas acenaram concordando. Lucas finalmente teve coragem de falar. Alessandra, desculpa. Eu não sabia que ela ia... Poupe-me, cortou Alessandra. Você escolheu essa mulher. Agora aguenta. Ela pegou a bolsa, a cabeça erguida. Vamos, Miguel. Esse lugar ficou carregado demais. Do lado de fora, Alessandra tremeu, a adrenalina começando a passar. Eu bati nela, disse desacreditada. Eu realmente bati nela. Miguel riu e a abraçou forte. Você foi incrível, minha guerreira. Acha que exagerei? Acho que ela mereceu. Alessandra encostou no peito dele. Obrigada, por me defender, por estar ao meu lado. Sempre, meu amor. Sempre. 6 meses depois. Alessandra estava em frente ao espelho, ajeitando o vestido branco simples. Nada ostentoso, apenas ela, verdadeira. Está pronta? Mariana entrou no quarto sorrindo. Mais do que nunca. Não era um casamento tradicional. Apenas alguns amigos íntimos, um jardim florido, o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa, e Miguel esperando no altar improvisado com aquele sorriso que derretia seu coração. Quando ela começou a caminhar em direção a ele, suas memórias voltaram como um filme. O aborto que quase a destruiu, mas a ensinou sobre força. A demissão cruel que a libertou de um emprego que não a valorizava. A traição que doeu, mas abriu espaço para um amor verdadeiro. O desmaio nos braços de um estranho que se tornaria seu mundo. Miguel segurou as mãos dela, os olhos brilhando. Quando te conheci, você estava despedaçada, disse ele, a voz embargada. Mas sabe o que eu vi?
não os pedaços, mas a mulher incrível que estava lutando para se reerguer. Alessandra sorriu através das lágrimas. Você me mostrou que eu era mais forte do que imaginava, que merecia ser amada, de verdade. E eu prometo, continuou Miguel, passar o resto da minha vida te lembrando disso, todos os dias. Eu também prometo, disse ela, ser sua parceira, não sua salvação, não seu projeto, mas sua igual. O celebrante sorriu. Vocês podem se beijar. E eles se beijaram sob o céu alaranjado, enquanto seus poucos convidados aplaudiam. Na festa simples que seguiu, Alessandra recebeu uma notificação no celular. Era do advogado. Alessandra, ganhamos! Lucas foi condenado a devolver metade do valor do apartamento e pagar pensão compensatória pelos bens doados indevidamente. A justiça foi feita. Ela mostrou a Miguel que a abraçou forte. Você não precisa mais desse dinheiro, disse ele. Eu sei, mas não é sobre o dinheiro. É sobre justiça, sobre provar que ele não podia me apagar. Miguel levou Alessandra para dançar. No que está pensando? Perguntou ele, girando-a suavemente. Que há 1 ano eu estava destruída, sem nada, sem ninguém, querendo desistir. E agora? Agora eu tenho tudo. Um trabalho que amo, um marido que me respeita. E o mais importante, ela tocou o peito dele. Eu me tenho. Me encontrei de novo. Você sempre esteve aqui, disse Miguel. Só precisava de espaço para florescer. Eles dançaram enquanto o sol se punha, completamente. E Alessandra percebeu algo. Ela não havia apenas sobrevivido, ela havia renascido. Das cinzas da traição, da dor, da humilhação, surgiu uma mulher mais forte, mais sábia, mais completa. E ao lado dela, um homem que não a salvou, mas caminhou com ela enquanto ela se salvava. Eu te amo, sussurrou ela. Eu te amo mais, respondeu Miguel. Impossível. Eles riram e se beijaram novamente, porque esse era apenas o começo de uma vida construída em respeito, em verdade, em amor real. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas assinava papéis em seu apartamento minúsculo. A construtora estava falindo. Ele já tinha perdido a casa e os carros. E Rita havia sumido. Bloqueou todos os contatos dele. Levou até o último presente que ele havia dado. Ela já estava em outro estado, tentando aplicar o mesmo golpe em outro homem rico. Ele olhou para a foto ainda guardada na carteira. Alessandra sorrindo no dia do casamento deles. Eu fui um idiota, pensou. Mas era tarde, demais. Ela havia seguido em frente. E ele estava preso em um passado que ele mesmo destruíra. Mensagem final. Às vezes perder tudo é necessário para encontrar o que realmente importa. A traição dói. A humilhação marca. Mas você é maior que sua dor, mais forte que suas cicatrizes. E quando tudo parece perdido, lembre-se, você é a autora da sua própria história. E toda boa história tem reviravoltas, capítulos difíceis, mas também tem recomeços. O amor verdadeiro existe, mas primeiro você precisa se amar, se respeitar, se valorizar. Porque você não precisa de alguém para ser completa. Você já é completa. Você só precisa de alguém que enxergue isso. E você? Está pronta para seu recomeço? Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.